Beleza? Boa noite a todos, né? Estamos aqui nossa aula ao vivo para o INSS, correto? Raciocínio lógico, sou o professor Josmar Padilha, né? Professor de matemática e raciocínio lógico também, matemática financeira, estatística. E é um prazer tê-los, né? Nesse aulão ao vivo, correto? Já acostumado com aulas online, né? Telepresenciais, correto? Sou professor já faz um tempo, né? O ano passado eu ministrei aula em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E estou acostumado com as aulas ao vivo. Bem, hoje nosso objetivo é o que, Josmar? A questão do INSS, beleza? 2008, ministramos lá, a banca que foi responsável pela prova foi o CESP, né? O último concurso agora, 2011, 2012, quem foi responsável, Josmar, foi a Fundação Carlos Chagas. Beleza. Eu dou uma dica para você bacana. Josmar, quais são as provas que assemelham ao INSS? São as provas de tribunais, beleza? Se você for em todos os TRTs do Brasil, eu ministrei um curso ano passado em São Paulo, né? Para todos os tribunais, TRTs e TST, então eu foquei muito a questão da FCC e CESP, correto? E assim, gente, o que eu vou fazer aqui hoje é o quê? Nós iremos responder algumas questões, tá? Eu separei umas questões bem bacanas. O meu objetivo aqui hoje não é fazer questões fáceis. Não é. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para você, você vai ver eu resolvendo as questões, eu mostrando as dicas, eu mostrando os melhores caminhos, tá? E você vai se autoavaliar. Poxa, será que eu estou preparado? Porque esse é o grande lance, eu tenho que verificar, eu tenho que me avaliar, porque é o seguinte, é uma oportunidade que você vai ter para fazer esse concurso, eu quero que você passe. Beleza? Eu quero que você passe. Eu estou acostumado com alunos que passam em concurso. Eu ensino para passar, a verdade é essa. Eu não ensino para te agradar, não. Vou te agradar quando você passar no curso e mandar para minha mensagem na minha página. Pois, mas valeu, muito obrigado. E eu estou acostumado com isso, né? Com mensagem de agradecimento, pois, mas valeu, gabaritei, beleza? E esse é o grande lance aqui nosso hoje. Vamos fazer algumas questões de acordo com os dois últimos editais, beleza? E você vai ver eu resolvendo, verificando, poxa, o melhor caminho é esse. E você pode ser, gente, o melhor caminho vai ser o meu. Beleza? Aquilo que eu vou fazer, poxa, em vez de demorar muito, vamos ser um pouco mais eficiente, ser um pouco mais prático, utilizar os fundamentos, que é importantíssimo, tá ok? Sem fórmula, não, sem besteira. Josmar, os fundamentos. Porque o que é o estudo do raciocínio lógico? É o estudo de princípios e métodos que tem por objetivo distinguir o certo do errado. Então, é aprender os métodos. Você vai ler a questão, opa, método da pior hipótese, opa, princípio das gavetas, opa, Josmar, aqui eu vou usar o método X, verdades e mentiras, contradição, experimentação. É isso que é o raciocínio lógico. Eu tenho que ler a questão e identificar qual método que eu vou utilizar. Josmar, eu leio a questão, eu entendo a questão, mas eu não sei qual é a ferramenta que eu utilizo. E é isso que a gente vai mostrar para você aqui hoje. Beleza? E é isso que tem no meu curso específico de raciocínio lógico, ou seja, o estudo de métodos. Raciocínio lógico se resolve assim. Aprender métodos e métodos o quê? Eficientes. Beleza? Então vamos começar aqui nossa aula. Vamos lá comigo? É o seguinte, primeiro passo. Faz essa questãozinha do STF, tá? Que são dos princípios importantíssimos. É o início de tudo, é o entender o quê? Qual é a minha ferramenta de trabalho dentro do raciocínio lógico. Nós trabalhamos com o quê, Josimar? Nós trabalhamos com os pensamentos, correto? Então, lá comigo, ó, fala uma questão bem assim. Filho meu, ouve as minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta branda acalma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Nós temos aqui, na verdade, nós temos 4 frases. Beleza? Frase 1. Depois nós temos, né, a segunda frase, um segundo pensamento completo. Depois nós temos a 4ª frase. Terceira, né, na verdade. Terceira frase. Depois nós teremos aqui de novo, uma 4ª frase. Nós temos aí 4 pensamentos. O primeiro, filho meu, ouve as minhas palavras e atenta para o meu conselho. Primeiro pensamento. Você entendeu? Você entendeu. E se você entendeu, se trata de quê? De uma sentença. E se essa sentença puder ser valorada, é chamada de proposição. Beleza? Vamos lá comigo. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue os itens, né, seguintes.
Primeiro item, Josmar, fala assim, ó. A primeira frase, qual é a primeira frase? Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. É composta por duas proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo de conjunção, né? Primeiro passo é o seguinte, olha só. Proposição simples. O que é uma proposição, Josmar? Proposição nada mais é do que a expressão de um pensamento completo que pode ser valorado verdadeiro ou falso. Beleza? A lógica ela trabalha com o quê? Com os pensamentos. Pensamentos esses que, quando puderem ser interpretados, são denominados de proposições ou sentenças fechadas. Não tem problema. Mas também nós temos pensamentos, Josmar, que você até entende. Entender é falar que é sentença. Beleza? Vamos diferenciar aqui rapidinho. Josmar, se eu entendo um pensamento, se ele tem um sujeito e um predicado, não língua portuguesa, tá ok? Não é isso. É porque nós temos a nossa língua natural, que é a língua portuguesa. Mas a filosofia fez o quê, Josmar? A filosofia criou linguagem própria para evitar considerações subjetivas e sentidos ambíguos. A verdade é essa. Primeiro passo em todas as provas do CESP. É o que eu falo para meus alunos. Gente, tem que saber ler e escrever. Ah, vou ficar decorando. Não, não é decorando nada, não. Tem que saber ler e escrever. Porque o primeiro passo é o quê? A filosofia fez assim. O raciocínio lógico é uma ramificação da filosofia. O que ela fez, Josimar? Ela criou linguagem própria. Porque se a nossa ferramenta de trabalho é o pensamento, se eu falo A, eu quero que você entenda A. Se eu falo B, eu quero que você entenda B. Você percebeu que de 2013 para cá, 13, 14, 15 esse ano, o que o CESP tem feito? Ele começa bem assim as suas provas. Considera as proposições P1, P2, P3, P4. E aí vem os itens todos. O primeiro passo seu é fazer o quê? É você transcrever da nossa língua natural, no nosso caso a língua portuguesa, para a linguagem da lógica formal. Se você não souber transcrever, você erra. Ah, Josmar, mas é o se então, se somente se. Não é mais assim, não é tão simples desse jeito. Tem uma questão, falava bem assim o ano passado da Polícia Federal. Não basta a mulher de César ser honesta, vírgula. Ela precisa parecer honesta. Eu tenho dois pensamentos. Qual é o conectivo? Ah, é uma vírgula, a vírgula é o sim, então. Mentira, nada a ver isso. Não basta a mulher de César ser honesta, vírgula. Mas ela precisa parecer honesta. Está implícito um conectivo de conjunção. Eu tenho que entender a banca, eu tenho que entender o CESP. Eu tenho que entender a banca, eu tenho que entender a Fundação Carlos Chagas. Correto, gente? Hoje eu vou me basear só nessas duas bancas aí, porque foram elas as responsáveis pelos dois últimos concursos. Então, quando se fala em CESP, ele cobra de você esses princípios, como também no último edital da Fundação Carlos Chagas ele colocou isso. Proposições simples, compostas, tabelas verdades, sentenças abertas e fechadas. Eu tenho que entender aquilo que eu trabalho. Então, voltando aqui, se eu tenho um pensamento completo, ele é sentença. Agora, se esse pensamento completo, Josimar, ele puder ser interpretado aqui dentro da lógica, e o que é interpretado dentro da lógica é falar se é verdadeiro ou falso. Essa sentença tem o nome de proposição. Mas se essa sentença que eu falei, eu entendi, mas eu não consigo interpretar aqui dentro da lógica bivalente, por que bivalente? Verdadeiro ou falso? Se eu não consigo interpretar, eu chamo de sentença aberta. Então, se eu consigo interpretar, a sentença é fechada, ela é proposição. Se eu não consigo interpretar, é sentença aberta. Beleza? E o que é interpretar aqui dentro? É dizer se aquele pensamento é verdadeiro ou falso. E isso dentro do universo da lógica bivalente, onde um pensamento ele pode ser verdadeiro ou falso. Beleza? Agora vamos lá para os itens. Fala bem assim. O item 1. A primeira frase é composta por duas proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo de conjunção. O conectivo de conjunção, nós sabemos que é o E. Então lá em cima, ó, de amarelo, ó, filho meu, ouve as minhas palavras e atenta para o meu conselho. Filho meu, ouve as minhas palavras. Eu pergunto para você, você entendeu? Você entendeu. Atenta para o meu conselho. Você entendeu? Você entendeu. São duas sentenças, porque você entendeu. Se tem pensamento completo, é sentença. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é, essa sentença, ela pode ser interpretada aqui dentro da lógica bivalente?
Ela pode ser interpretada aqui dentro do nosso universo, né? Desse caso da filosofia aqui. Josimar, muitos erraram nessa prova do STF. Por quê? Porque as pessoas falaram que, se nós temos aí duas proposições. Não são proposições. Por que não são proposições, Josimar? Porque quando eu falo, filho meu, ouve as minhas palavras, isso é uma frase imperativa. E frases imperativas não tem como ser interpretadas aqui dentro da lógica proposicional. Atenta para o meu conselho. Tem como interpretar? Não tem como. Frases imperativas são sentenças abertas. Quer ver? Faça seu trabalho corretamente. Verdade ou mentira? Não tem como. Gente, estude bastante. Verdade ou falso o que eu falei? Não tem como. Frases imperativas são sentenças abertas. Frases exclamativas é algo subjetivo, abertas. E frases interrogativas também são sentenças abertas. Você entende. Entender não quer dizer que é proposição. Entender só significa que é uma sentença. Eu entendi, Josimar. Beleza, é sentença. Mas aquilo que você entendeu pode ser interpretado? Pode, é proposição. Não pode, é sentença aberta. Então aqui nós temos, na verdade, duas sentenças abertas. Filho meu, ouve as minhas palavras. Um vocativo, ó. Filho meu, ouve minhas palavras. Não tem como valorar, é uma ordem. Atenta para o meu conselho, é outra ordem. Não tem como valorar. Beleza? Olha só aqui, ó. Nós temos aqui então o seguinte, vamos aqui comigo. Essa primeira frase é uma sentença aberta. Essa segunda frase é outra sentença aberta. A questão fala o que é? A primeira frase é composta por duas proposições. Lógica simples? Mentira. São duas sentenças abertas. Não são proposições. O conectivo é de conjunção? É. Mas ele não está operando duas proposições. Ele está operando duas sentenças abertas. Item 1 está erradíssimo. Errado. Item 2. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Qual é a segunda frase? O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Saber o que é um pensamento simples, saber o que é um pensamento composto é de suma importância. Por que, Josimar? Prova do CAD, agora nós tivemos ano passado, 2014, teve uma questão maravilhosa do CESP. Entendeu? Ele falava várias coisas, porque o que é uma proposição? Uma sentença, uma proposição, ela é esquematicamente formada por um sujeito e um predicado. Gente, não se iluda, estou falando de verdade para você agora, não se iluda com raciocínio lógico, tabelinha verdade. Não é mais isso, meu Deus. Não é. As bancas estão exigindo conhecimento verdadeiro. A banca, o SES está exigindo de você, se você realmente sabe ou não sabe. Então esse negócio de muito macetezinho, muita ideiazinha, muito caminhozinho, isso não funciona mais não, na boa mesmo. Vou mostrar para você aqui uma questão mais na frente um pouquinho sobre tautologia que está no seu edital. Se você fizer do jeito convencional, me desculpa, você não vai dar conta de fazer. Mas do meu jeito você vai dar conta de fazer em uma linha. Por que, Josmar? Porque eu vou partir do fundamento. Eu vou partir dos princípios. E isso é estudar lógica de verdade. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Então eu vou ser servidor público. Os meus alunos pensam dessa maneira. E você vai pensar assim também. Correto? Vai passar no INSS, depois vai passar em um melhor. Essa é a grande ideia. Entendeu? Aprender de verdade. Saber o mais ou menos não serve. Saber o que os outros sabem não serve. Eu quero saber o que eles sabem e o que eles não sabem. E eu vou te mostrar isso hoje. Belezinha? Então, olha só. Quando eu falo uma proposição simples, o que é, Josimar? É um pensamento só. O que o CESP tem feito? Se eu falar assim para você, ó, Josimar e André são funcionários do INSS. Ah, quantos pensamentos tem aí? Tem um pensamento. O sujeito que é composto, Josimar e André, são analistas do INSS. Beleza? O sujeito é composto, mas eu tenho apenas uma ideia. Então, uma proposição simples, básica, primitiva, até mesmo atômica, dentro da filosofia, dá na mesma coisa. Se eu falar de uma proposição simples, é uma proposição primitiva, é uma proposição básica, é uma proposição atômica, só tem um pensamento. E se tem só um pensamento, é proposição simples. O sujeito pode ser composto, mas é uma ideia só que eu estou falando. Então vem comigo aqui, vamos lá comigo aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Fala assim, ó. A segunda frase, qual é a segunda frase? O orgulho e a vaidade são. O orgulho e a vaidade são. O sujeito é composto, mas o pensamento é um. São as portas de entrada da ruína do homem. É uma proposição lógica simples? Certíssimo, o item 2. Item 3.
A terceira frase. Qual é a terceira frase? Ô, gente, eu li errado aqui, ó, me desculpa. Eu até respondi, na verdade eu li foi a terceira frase, né? Vamos voltar no item 2 de novo. Não, fazer o item 3 mesmo. Não, item 2. Item 2 de novo, desculpa. Porque eu fiz o item 2 e li foi a terceira frase. Eu quero ler a segunda, ó. Item 2, a segunda frase. Qual é a segunda frase? A resposta branda acalma o coração irado. Vem comigo aqui, ó, na tela. Eu li a terceira frase, né? Quando eu respondi o item 2 aqui. Então foi o seguinte, vamos ler aqui, ó. A segunda frase. A resposta branda acalma o coração irado. Tem quantos pensamentos? Tem um só. Continua certo do mesmo jeito, beleza. Ou seja, quando eu falo a resposta branda acalma o coração irado, tem um pensamento. Quando eu falo o orgulho e a vaidade são as portas de entrada à ruína do homem, tem um pensamento. O sujeito que é composto aqui. Correto? Então, na segunda frase, a resposta branda acalma o coração irado. Tem um pensamento, é proposição simples, básica ou primitiva. O orgulho e a vaidade eles são, o sujeito é composto, mas o pensamento é um só. Também é proposição simples, básica ou primitiva. Vamos julgar aqui então? Item 3. A terceira frase é uma proposição lógica composta? É errado. O orgulho e a vaidade são, o sujeito é composto, mas o pensamento é um só. Beleza? Então, por enquanto, item 1 está errado, item 2 está certo, item 3, né, está errado. Item 4. A quarta frase. Qual é a quarta frase? Veja aqui no final, ó. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos lógicos. Josimar, o se, então, não são dois conectivos lógicos. O se, então, é apenas um operador. Nós temos quantos pensamentos ali, Josimar? Nós temos dois. O filho é honesto, um pensamento. O pai é exemplo de integridade, segundo pensamento. Nós temos dois pensamentos. Se nós temos dois pensamentos, eu vou operar apenas com o quê? Com um operador lógico, com um conectivo lógico. Então, o quarto item também está errado, porque não são dois, é apenas um. Beleza? É importante perceber também, né, o seguinte, na prova do MPU que nós tivemos há pouco tempo agora, prova top de linha, feita pelo CESP, adorei, né? Ele colocou bem assim, ó, colocou bem assim o CESP, de acordo com a Lei 8666 de 93, licitações, proposição P, abriu parênteses, colocou bem assim, ó, a licitação será dispensada quando não houver interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. E aí começou a prova inteira. Primeiro passo é você saber simbolizar. O CESP tem utilizado termos novos. Quando, da ideia de si então. Sempre da ideia de si então. Aquele que trabalha com o que gosta está sempre de férias, prova do CERP para o nível superior, da ideia de si então. Então você tem que perceber que nesses últimos concursos, Josmar, esse negocinho de si então, se somente se, só o e, não está acontecendo mais. Eu tenho que entender quais são os novos termos, eu tenho que entender qual a nova linguagem que a banca está utilizando. E não é só o CESP, tanto quanto também a Fundação Carlos Chagas. Olha como é que ele fez aqui, ó, só para te ajudar. Foi bem assim, ó, proposição P, só para chamar a sua atenção, como é importante saber ler e escrever, saber o que é proposição simples, proposição composta e entender essa linguagem, né, da lógica formal. A licitação será dispensada, vou chamar de D, quando não houver interessados, não tem interessados e ela não puder ser repetida. Eu só resumi. Mas essa questão foi a questão do MPU 2013, prova top de linha feita pela banca que pode fazer o seu concurso. Beleza? Falou bem assim, de acordo com a Lei 8666 de 93, licitações, considere a proposição P. Aí ele começou, D, quem é o D, Josimar? A licitação será dispensada. Quem é o quando? Daqui a pouco eu falo. Quando não houver interessados em licitação anterior, eu chamei de não ir.
e não puder ser repetida sem prejuízo, eu chamei de não erre. Nós temos aqui 3 pensamentos, Josimar. 3 pensamentos simples. Se nós temos 3 pensamentos simples, tem que haver entre eles um operador lógico. Porque a ideia do operador lógico é fazer o quê? É criar novas proposições. É você operar novos pensamentos, criando os pensamentos novos. Então, o aluno, ele tinha que perceber o seguinte, no dia da prova lá do MPU. Josimar, quem é esse quando, hein? Esse quando dá ideia de condicional, e o CESP está usando demais isso. Esse quando dá ideia de se. O se, que significa se então, que é o conectivo condicional, implica. O aluno tinha que perceber nessa prova, Josimar, que quando eu falo quando, o quando, eu tenho aqui uma proposição composta na frente. O se, ele anuncia sempre quem, Josimar? Ele anuncia o antecedente. O único conectivo que não possui a propriedade comutativa é o se então. Então, para o aluno começar a prova do MPU, ele tinha que fazer isso aqui. Proposição P. Josimar, você me ensinou quando a ideia de se então. Te ensinei. Você me ensinou, Josimar, que o se, ele sempre vai anunciar o antecedente. Então, eu começo se não tem interessados e não pode ser repetida, então será dispensada. Essa é a simbologia correta. Ou seja, o quando está usando demais o CESP. Nessa prova aqui do MPU eram 8 itens. 3 de probabilidade juntamente com teoria de conjuntos. Vou falar um pouquinho hoje. Mas os 5 itens primeiro, Josmar, eu dependo dessa linguagem aqui. Se o aluno não perceber que o quando dá ideia de si então, que o quando é o único conectivo lógico que não aceita a propriedade comutativa, se ele colocar isso aqui trocado, ele erra a prova inteira. De 8 vai errar 5. Então, por isso que no meu curso, aqui, no Grão Online, entendeu? O que eu faço? Eu ensino você a ler e escrever. Porque não adianta decorar a tabela verdade. Decorei aquelas, o cara montou uma historinha para mim e ficou massa. Não é isso que eu quero, meu Deus. Eu quero que você entenda desde o início, desde os princípios. O se, Josimar, é o único que não comuta. O se anuncia o antecedente, é quem vem primeiro. Quem sobra é o consequente. O se, então, ele é mais forte do que o e na precedência hierárquica. Esse pensamento é um pensamento condicional e não um pensamento conjuntivo. Tu está percebendo a minha linguagem? É assim eu quero você. É desse jeito que eu quero você. Porque aqui você acerta os 8 itens. Tá me entendendo? É isso. Eu tenho que saber ler, eu tenho que saber escrever. E provinha totalmente atual, 2013, MPU. Pode ser sua prova da mesma forma. Beleza? Ok? Tem que saber ler, tem que saber escrever. Quem é o operador mais forte, quem é o mais fraco, como tudo isso funciona. A sociológica é bonito quando a gente entende. Beleza? Eu só gosto daquilo que eu entendo, por isso eu gosto disso aqui. Porque eu entendo e você vai entender também. Belezinha? Vamos continuar comigo. Vamos lá. Essa questãozinha aí, ó, também do SESP, Tribunal TCE Espírito Santo. Olha a questão bem feita pelo CESP. De acordo com o seu edital, melhor, do último edital do INSS. Falar bem assim, ó, a sentença. A democracia é consequência de um anseio, de um desejo do homem por decidir seu próprio destino e buscar por felicidade a sua própria maneira. Olha só que maravilha. Aí letra A fala bem assim pra gente. Letra A. Pode ser corretamente representado na forma P ou Q. Gente, nem de junção lá tem. Lá tem algum ou? Não tem. Letra A, vaza. Letra B. Será que pode ser a letra B? Vamos analisar. Não é uma proposição lógica. O que foi falado lá em cima, a democracia é consequência de um anseio, de um desejo do homem por decidir seu próprio destino e buscar por felicidade a sua própria maneira. Esse pensamento que eu falei, você entendeu? Você entendeu. Mas aquilo que eu falei também, que eu li lá em cima, pode ser valorado? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso? Pode, Josimar. Então é o seguinte, se você consegue interpretar de forma lógica, se esse pensamento pode ser verdadeiro ou falso, então ele é uma proposição. A questão falou que não é uma proposição. Mentira. É proposição, sim, porque pode ser interpretado. Aí a pessoa fala bem assim, né? Mas, Josimar, eu não entendo sobre isso. A lógica formal, ela não se detém com o conteúdo das informações. A lógica formal,
Ela se preocupa como as informações se relacionam. Isso é verdade. Prova da Polícia Federal, todo cachorro é verde. Cachorro verde, tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro é vegetal. Beleza, tá certo. Todo cachorro é verde. Tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro ele é vegetal. Argumento válido, bem construído. O cachorro ser verde ou não ser verde, ser vegetal ou não ser vegetal, isso não interessa pra gente. Porque a lógica formal não se detém com a interpretação do conteúdo. Se eu for interpretar o conteúdo, eu vou para a lógica informal. Eu vou analisar a matéria, então a lógica material. Eu vou analisar o conteúdo. Aí vai entrar a psicologia e a sociologia. Não é o nosso caso. Vai ser qual caso? Por exemplo, agora, estou ministrando curso para o TCU. Ah, lá é outro esquema. Lá, aí sim, fala sobre falácias, argumentos apelativos. Aí é outro esquema, Josimar. Lá vai falar sobre a questão dos argumentos informais. Aqui não. No seu concurso, eu não vou interpretar o conteúdo. Isso que eu li para você, a democracia é uma consequência de um anseio, de um desejo do homem por decidir o seu próprio destino e buscar por felicidade a sua própria maneira. Você entendeu? Você entendeu. Isso pode ser tanto verdadeiro quanto falso. O valor que está não me interessa. Beleza? Interessa o quê? Pode ser uma coisa ou pode ser uma outra. Então é proposição. Beleza? Então letra B, ó, não serve. Letra C. Constitui uma proposição lógica simples. A democracia... Vamos ler de novo lá em cima comigo. Opa. Calma, calma. Isso. A democracia é o quê? O que a democracia é? É tudo isso aqui. Correto? Ele só foi falando, eu tenho aqui um sujeito e um predicado. Olha, é uma consequência de um anseio, de um desejo do homem por decidir seu próprio destino e buscar por felicidade a sua própria maneira. Ou seja, essa resposta, eu tenho quantos pensamentos? Eu tenho um pensamento. Ele quis falar que a democracia é tudo isso. E isso que ele falou são coisas o quê? São sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Então, nessa questão, a resposta, Josimar, é a nossa letra C. É uma proposição lógica simples? É, porque a democracia é isso que eu estou falando. Tem quantos pensamentos aí? Nós temos um pensamento. Nós temos um pensamento. A democracia é isso aqui. Beleza? Então, saber o que é proposição simples, proposição composta é de suma importância para você. Saber o que não é proposição é de suma importância para você. Eu poderia fazer várias questões aqui para você. Tem uma questão da Polícia Civil de São Paulo, que ela é top de linha demais, para delegado de São Paulo, né? E eu poderia até fazer, mas como eu quero falar vários assuntos, eu vou passar para frente um pouquinho. Mas tem uma aplicação muito massa disso aqui. Uma aplicação mesmo, uma situação hipotética que a VUNESP, nesse caso, criou, lá de São Paulo, que eu achei muito interessante a aplicação disso aqui. Beleza? Então, é importante, primeiro passo, Josmar, com o que eu vou trabalhar? Com os pensamentos. Pensamentos são chamados de sentenças porque eu entendo. Sentenças essas que podem ser valoradas, proposições. Não podem ser valoradas, sentenças abertas. Beleza? Perfeito? Saber diferenciar. Opa, é proposição. É simples ou composta? Ser simples, tem uma ideia. Ser composta, tem mais de uma ideia. Beleza? Esses são os fundamentos para você. Eu quero falar para você o seguinte. Hoje, eu trouxe um material muito legal para você. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu quero que você só olhe a aula. Não precisa ficar anotando nada. Não precisa anotar nada. Porque tudo que eu estou falando, eu já preparei para você um presente bacana. A gente que não, né? O Grão Online aqui juntamente comigo, né? A coordenação pediu para que eu fizesse, e eu fiz com todo o carinho do mundo, um material de questões comentadas de acordo com o seu edital. Então, eu separei para você 100 questões, comentadas passo a passo, a fundamentação teórica perfeita, né, para você. Eu também sou escritor, tenho vários livros, entendeu? Estou lançando um livro lá em Recife também, né? Nosso Recife querido. Estou lançando outro livro por lá também, só questões comentadas. Estou lançando aqui em Brasília também, estou na 4ª edição do meu livro. Então, assim, eu separei para você um presente, que é o quê? São 100 questões comentadas passo a passo, de acordo com o seu edital. E também, o Grão Online aqui preocupado com você, com o seu sucesso, né?
preocupado com a vaga, tem que ser sua. Nós iremos dar também para vocês 20% de desconto em qualquer curso, né? Pode ser pacote. Ah, eu quero fazer só um curso do professor Josmar Padilha. Vai ter 20% de desconto. Ah, não, eu quero fazer o curso completo do INSS. Vai ter 20% de desconto. Ah, eu quero fazer o curso no seu... Vai ter 20% de desconto. No finalzinho eu vou passar para você o cupom, né? A senha que você vai ter acesso para ter esse desconto. Beleza? Agora, com relação a esse material comentado, isso é eu e você, eu estou te dando de presente e você vai adorar. Porque desse assunto aqui tem mais de 20 comentadas, passo a passo, provas totalmente atuais e alguns segredos que eu vou te ensinar. Beleza? Vamos continuar aqui. Final da hora a gente passa aí o cupom. Provinha do INSS 2008, né? Essa foi muito tranquila, na verdade. Falava bem assim, ó. Considera as proposições simples e compostas apresentadas abaixo. Proposições simples. Então, Josmar, se ele já fala que é uma proposição simples, é porque já pode ser valorada, porque proposição é verdadeira ou falsa. E se é simples, Josimar, é porque tem apenas um pensamento, né? Aí fala bem assim, ó, com as proposições simples e compostas. Então, nós temos compostas também, beleza? Tem mais de um pensamento. Apresentadas abaixo, denotadas por A, B e C, que podem ou não estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Quem é a proposição A, Josimar? Vamos lá. Proposição A. A prática do racismo é crime afiançável. Proposição B. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. Proposição C. Todo cidadão brasileiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. De acordo com as valorações verdadeira ou falsa, atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal, julgo os itens a seguir. Agora aqui mudou um detalhe. Josmar, você falou pra gente que nós trabalhamos com lógica formal. E a lógica formal, você disse pra gente que a lógica formal não se detém com o conteúdo da informação. Falei, estou certíssimo. Perfeito. Mas existem situações que a banca vai te dar a oportunidade de você interpretar o conteúdo. Nessa prova aqui do INSS, ele falou assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, valore os pensamentos. Aí, ele quer algo mais de você. Por isso eu gosto das questões do SES, velho. Por quê, Josimar? Exige do candidato conhecimento, exige do candidato a questão da contextualização das matérias, beleza? Então é uma questão de raciocínio lógico, porém vai exigir de você conhecimento com relação à Constituição Federal, especificamente o artigo 5º. Então, de acordo com aquilo que você estudou, né, você vai valorar esses pensamentos. Porque é o seguinte, se não tivesse falado nada para mim, Josimar, não falou nada para mim, então esses pensamentos poderiam ser verdadeiros ou falsos, porque eu não analiso o conteúdo. É lógica formal. Porém, se a banca me dá a oportunidade e deixa isso claro no comando, que ele quer que eu interprete, eu vou interpretar. Vamos comigo então? Então o primeiro passo é o seguinte. A prática do racismo é crime afiançável. Isso é falso. De acordo com o que você estudou, né? Ah, Josimar, então estuda isso aí. Você não é comigo, né? Isso é com você. A minha parte é só raciocínio lógico, mas eu tenho que também, né, saber outras matérias. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. Verdadeiro. Sim, Estado. Todo cidadão brasileiro, ou melhor, todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. Falso. Agora sim, Josimar. E se eu não souber isso? Aí sujou. Então você tem que saber um pouquinho também, né? Saber um pouquinho não, tem que saber completamente das outras matérias. Então, proposição A é o quê? Falsa. Proposição B é o quê? Verdadeira. Proposição A é o quê? É falsa também. De acordo com o quê? A partir da Constituição Federal. Vamos lá comigo então. Item 6. Para a simbolização apresentada acima e seus correspondentes valores, a proposição se B, então C é verdadeira. Conectivo condicional, aplicaçãozinha de tabela verdade, tranquilidade total. A proposição B é o que, Josimar? Vamos lá em cima? Ela é verdadeira. Então, verdade. Então, a proposição C. Quem é a proposição C?
ela é falsa. De acordo com a lógica, de acordo com a tabela verdade, né, condicional, se V então F, você já sabe disso, Vera Fish, né, que a gente brinca aqui. Se V então F é o quê? É falso. Então essa proposição composta ela é falsa. E o CESP disse pra gente, Josimar, que ela é verdadeira. Então o item está erradíssimo. Não é. Ok. Item 7. De acordo com a anotação apresentada acima, é correto afirmar que a proposição não há ou não ser tem valor lógico falso. O A é o que, Josimar, lá em cima? O A é falso. Então não há vai ser verdadeiro. Ou o C. Quem é o C? O C é falso lá em cima. Proposição C é falsa. Então não C vai ser o quê? Verdadeiro. Não é isso? De acordo com a tabela da disjunção, verdade ou verdade dá o quê? Dá verdade. Mas a banca colocou o que pra gente? Que dava o quê? Que dava falso. Então me desculpa, né? Que o item também está errado, porque é verdadeiro. Não é isso? É verdadeiro. Verdade ou verdade é verdade. Beleza? Então assim, é interessante saber a aplicação da tabela verdade. Esses dois itens são facílimos. Entendeu? Eu não quis também complicar demais. Porque se você pegar uma provinha, por exemplo, o MI, Ministério da Integração, PRF Analista 2012, tudo isso está no material para você observar. Tá? Como o CESP hoje está cobrando do candidato a aplicação de tabelas verdades. E é bem bacana. Tá ok? Então aqui eu peguei um pouquinho mais leve, mas lá no material comentado você vai perceber que o negócio está um pouco mais pesado e é aquilo que você tem que aprender. O que realmente está acontecendo. Vem comigo, vamos continuar. Olha só. Considere que cada proposição lógica simples seja representada por uma letra maiúscula e utilizando os símbolos usuais para os conectivos lógicos, julgue os itens seguintes. Né? Tem até o gabarito aí, ó, que vacilo. Item 8. A sentença. Homens e mulheres, ou melhor, todos da raça humana são imprevisíveis. Então, ou seja, quem é a proposição? A proposição é o seguinte. Homens e mulheres, proposição, né? Homens e mulheres, ou seja, todos da raça humana são imprevisíveis. É representada corretamente pela expressão, né? Josimar, nós temos aqui o quê? Homens e mulheres, ou melhor, todos da raça humana são imprevisíveis. Esses homens e mulheres aí, dá a ideia de um pensamento só. Eles, né? Eles, que na verdade são quem? São todos, né? Da raça humana são imprevisíveis. Então, na verdade, é o seguinte, isso é uma proposição simples. Não é isso tudo que ele colocou aqui, Josimar. Homens e mulheres, ou seja, todos da raça humana são imprevisíveis. Quantos pensamentos nós temos aí? Nós temos um pensamento, correto? Um pensamento. E ele colocou aqui, ó, uma proposição totalmente composta, por isso que o item está errado. Beleza? Item 9. A sentença. Trabalhar no TRT é um sonho de muitas pessoas. E quanto mais elas estudam, mais chances elas têm de alcançar esse objetivo. Beleza? É representada corretamente pela expressão S e T. Trabalhar no TRT é um sonho de muitas pessoas. E quanto mais elas estudam, mais chances elas têm, né, de alcançar esse objetivo. Quanto mais, ó. Então aqui dá a ideia de uma condição. Se elas estudam, né, mais chances, né, ela tem de alcançar esse objetivo. Então o item também está errado. Vou ser um pouquinho mais rápido para poder pegar outros assuntos. Item 10. A sentença. Maria é mais bonita que Silvia, pois Maria é Miss Universo e Silvia é Miss Brasil. Tá vendo esse pois aqui, gente? Esse pois dá a ideia de que, Josimar? Isso que eu chamo a atenção para você é saber qual é a nova linguagem que o CESP está aplicando. O pois dá a ideia de si dentro do raciocínio lógico. O pois anuncia um antecedente. Quem é o antecedente?
Maria é Miss Universo e Silvia é Miss Brasil. Então, o antecedente é quem? P e Q. Quem é o consequente? Maria é mais bonita que Silvia. É o R. Por isso que o item está correto. Item 11. A sentença, mais de 6 meses e logo virá o verão. Né? É representada corretamente pela expressão simbólica. Se P, então o quê? Não. Nós temos um pensamento, mais de 6 meses e logo virá o verão. Quantos pensamentos tem aí? Nós temos um pensamento só, por isso que o item está errado. Não é uma proposição composta. Belezinha? Então, quero que você perceba, né, como isso acontece. Então, Josmar, saber o que é proposição simples, saber o que é proposição composta. Na lógica proposicional, existem 3 princípios fundamentais. Agora eu vou falar um pouquinho de FCC, né? TST, né? Prova agora do CNNP, Conselho Nacional do Ministério Público, que a Fundação Carlos Chagas fez agora em 2015. A gente percebe o quê? A aplicação dos princípios fundamentais. Aquelas questões com verdades e mentiras. Né? Lá no material que você vai receber, eu separo em 2 métodos. Primeiro método, Josimar, quando eu percebo o seguinte, método da contradição. Tem pessoas que mentem e que falam a verdade. Poxa, mas aquelas questões me deixam malucos, eu sei. Pô, saber quem foi o criminoso, quem foi que roubou, quem foi que fez aquilo, quem é o culpado, quem é que não fez a tarefa, quem é que está mentindo, quem é que está falando a verdade, eu fico maluco. Mas aí é o que eu falei para você. O que é o estudo da lógica? É o estudo de princípios e métodos, não é? Então, para isso, eu desenvolvi, eu até coloquei meus nomes, lógico, eu peguei os princípios, né? Mas para o aluno eu criei 2 nomes legais. E criei 2 métodos. Um eu chamei de método da contradição e o outro eu chamei de método da experimentação, né? Mas você pode criar? Posso criar nome, qual o problema, né? Foi aquilo que eu consegui perceber e outra coisa, responde todas as questões. Isso é que é bacana. Então, por exemplo, existem 3 princípios fundamentais da lógica proposicional. Posso falar o seguinte, existem 3 leis do pensamento. 3 leis para que o seu pensamento se desenvolva de maneira correta. Então, se porventura você se deparar lá no dia da prova, né? Josmar, declarações, quer saber quem foi que mentiu, quer saber quem foi que falou a verdade. Você vai demorar 10 não, 30 segundos. Você mata a questão. Mas por quê? Porque você vai aprender os métodos. Não é isso? E quando aprende o método, ó, pum, é rapidinho. Vem comigo rapidinho. Olha só. Existem 3 leis do pensamento. Correto? 3 leis. Quem são essas 3 leis do pensamento, Josmar? Essas 3 leis do pensamento, elas são responsáveis para que eu consiga pensar corretamente. Eu não posso pensar de qualquer jeito aqui dentro da lógica. Não, não é de qualquer jeito que eu vou pensar aqui dentro da lógica, não. E para eu não pensar de qualquer jeito, primeiro passo, um pensamento. E esse pensamento, eu já falei para você. Que pensamento é esse, Josimar? Esse pensamento eu posso chamar de proposição, tá bom? Proposição, que é um pensamento completo. Então, existem 3 leis do pensamento ou 3 leis da lógica proposicional, dá na mesma. Qual a primeira lei? A primeira lei é o seguinte. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Que princípio é esse? Que lei é essa? Lei da contradição. Lei da contradição. Beleza? Essa é a primeira lei. Ou seja, não tem como você falar uma coisa e aquilo que você falar, né, ser verdade e mentira. Aqui dentro da lógica não tem como. Segunda lei ou segundo princípio? Uma proposição será verdadeira ou falsa, não admitindo um terceiro valor. Que lei é essa, Josimar? A lei do terceiro excluído. Deixa azul mesmo.
terceiro excluído. Como é que é isso? Ué, aquilo que você falar ou é verdade ou é mentira. Ah, Josmar, mais ou menos. Aqui não existe isso. Aqui não existem meias verdades. Ah, Josmar, eu passei mais ou menos no concurso. Me explica isso, pelo amor de Deus. Ah, Josmar, eu passei, mas não tem isso. Ah, aquilo que eu falei foi quase verdade. Não tem isso. Aqui chama-se lógica bivalente. E essas três leis aí, elas são importantíssimas quando se depara com o que, Josmar? Com aquelas questões que quer saber quem mentiu, quem falou a verdade, né? Quem cometeu o delito. Beleza? Então, olha só. Primeira lei ou primeiro princípio. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa. Isso é impossível. Não tem como isso acontecer. Segundo, uma proposição será verdadeira ou falsa, não admitindo um terceiro valor. Terceiro excluído. Não tem mais ou menos aqui. E por último, né, que são três leis. Assim não, vou colocar diferente. Se uma proposição for verdadeira, será sempre verdadeira. Mas se for falsa, será sempre falsa. Que princípio é esse? É o princípio da identidade. Eu sou Josimar hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, eu sempre serei o Josimar Padilha, porque eu possuo identidade. Então, se eu falar que você é uma pessoa que fala a verdade, você vai ter que falar a verdade. Se eu falar que você é uma pessoa mentirosa, você vai ter que mentir. Beleza? Então, é o princípio ou lei da identidade. Beleza? Então, com essas três leis, Josimar, que maravilha, nós desenvolvemos 2 métodos. Beleza? Com essas 3 leis aí, eu consegui colocar 2 métodos para funcionarem. E fica massa, fica perfeito. Né? Então, por exemplo, vou fazer uma questãozinha aqui da Fundação Carlos Chagas, que foi desse ano, do TST, não, foi 2012, o TST muito bacana. Vamos lá comigo? Olha só, TST aí, ó, fala bem assim, ó. O Guinho, Zezinho e Luizinho, a Fundação adora essas questõezinhas e você acerta todas, vai ter que acertar. O Guinho, Zezinho e Luizinho, 3 irmãos gêmeos, estavam brincando na casa do seu tio, quando um deles quebrou seu vaso de estimação. Ao saber do ocorrido, o tio perguntou a cada um deles quem havia quebrado o vaso, né? Lê as respostas de cada um, beleza? Aí, olha só, o Guinho, eu não quebrei o vaso. Zezinho, foi Luizinho quem quebrou o vaso. Luizinho, Zezinho está mentindo. Sabendo que somente um dos 3 falou a verdade, conclui-se que o sobrinho que quebrou o vaso e o que disse a verdade são, respectivamente... Aqui comigo. Quais foram as declarações? H de o Guinho. O Guinho falou quem? Falou o quê? Eu não quebrei o vaso. Zezinho disse: foi Luizinho quem quebrou o vaso. E Luizinho falou: Zezinho está mentindo. A questão diz pra gente, assim, somente um dos três falou a verdade, né? Sabendo que somente um dos 3 falou a verdade, então, se um falou a verdade, 2 o quê? Mentiram. Quem quebrou o vaso e quem falou a verdade. Olha só, gente, lá no material comentado tem uma sequência de questões dessa aqui. E eu só sei para você, esse tipo de assunto aqui não é só comum à FCC não, viu? É comum à Fundação Carlos Chagas, FCC, é comum à FGV, é comum à ESAF e é também comum ao CESP. Tá me entendendo? SESGRAN Rio, também, às vezes.
Porque Sesgran Rio, FGV e FCC é farinha do mesmo saco. São idênticas, essas três bancas. Então, isso lá tem várias questõezinhas comentadas. Eu estou só aqui para te mostrar como é fácil fazer isso aqui. Olha como é fácil, Osmar. Ainda eu coloco lá por uma observação. Nas questões de verdades e mentiras, quando eu tiver pessoas que mentem e que falam a verdade, o que eu vou fazer? Aí a dica está bem gigante lá. Procure uma contradição. É o que a polícia faz. Tem como, dentro de uma contradição, eu ter uma verdade e uma mentira? É impossível. Quer ver? Por exemplo, o dia está quente. Josmar fala, o dia está quente. Aí você fala, o dia não está quente. O dia está quente, o dia não está quente. O dia está quente. Eu e você estamos em uma contradição. Contradição. O que é contradição? Contradição. É contra o que você disse. É o que a polícia faz. Pega as pessoas, cada um faz a sua declaração. Ele pega essas informações e começa a confrontar. José, não, foi José que fez. Não foi José que fez. Foi José, não foi José. Existe uma contradição. E dentro de uma contradição, não tem duas verdades. Dentro de uma contradição, não tem duas mentiras. Dentro de uma contradição, tem uma verdade e uma mentira, ou uma mentira e uma verdade. E eu mato a questão só na leitura. Tá me entendendo? Eu vou ler essa questão e vou procurar a contradição. Dentro da contradição, tem verdade e mentira, ou mentira e verdade. Aí eu procuro rapidão. Quer ver? Vamos lá comigo. Nós temos o Guinho, Luizinho, Cezinho e Luizinho. Procure para mim uma contradição rapidamente. Contradição é o encontro que você disse. Você fala algo para mim, eu falo, você está mentindo, você faltou com a verdade, eu estou indo contra as tuas palavras. Então, quando Luizinho, aqui embaixo, quando Luizinho, ele fala, Zezinho está mentindo, Luizinho foi contra as palavras de Zezinho. Então, se Luizinho foi contra as palavras de Zezinho, Luizinho e Zezinho estão em contradição. Já encontrei a contradição. Quando você encontra a contradição, fica muito fácil. Porque dentro de uma contradição, Josmar, eu vou ter verdade e mentira ou mentira e verdade. Correto? Então o primeiro passo é o que nessas questões? Procure a contradição. Encontrei a contradição, Josmar. Qual é a contradição? Luizinho e Zezinho. Por que a contradição? Porque Luizinho disse que Zezinho está mentindo. Se eu falo que você está mentindo, eu estou indo contra as tuas palavras, eu estou indo contra o teu pensamento. Então, entre eu e você existe uma contradição. Então, Luizinho fala, Zezinho está mentindo. Então, se Luizinho fala que Zezinho está mentindo, Luizinho foi contra Zezinho. Luizinho e Zezinho estão em contradição. Aí você vem bem aqui, Josmar. Na questão, nós temos uma verdade e duas mentiras. Se nós temos só uma verdade, onde é que essa única verdade vai caminhar? Na contradição. Porque dentro da contradição tem que ter obrigatoriamente uma verdade e uma mentira. Então essa única verdade que nós temos, ela é obrigada a caminhar ou em Zezinho ou em Luizinho. Existem mentiras sobrando, então aqui em cima é mentira, com certeza. Porque a única verdade ou vai estar em Luizinho ou Zezinho. O Guinho, você é mentiroso. Você falou o quê? Eu não quebrei o vaso. Se o Guinho é mentiroso e fala que não quebrou o vaso, a mentira da mentira vira uma verdade, que é uma dupla negação. O Guinho mentiroso, você falou que não quebrou, então foi você que quebrou o vaso. Então, foi o Guinho, o Hugo, vou chamar assim, que quebrou o vaso. E se foi ele que quebrou o vaso, Zezinho falou o quê? Foi Luizinho quem quebrou. Mentira, Zezinho, é mentira sua. Quem quebrou foi o Guinho. Então Zezinho está mentindo e dentro de uma contradição, se eu tenho falso em cima, eu tenho que ter verdade embaixo. Matei a questão. Ou seja, o Guinho quebrou e Luizinho
falou a verdade. Então, Huguinho e Luizinho. Resposta, Josimar, letra A. Gente, muitos estão vendo a primeira vez eu fazendo isso aqui. Mas depois que você faz essa questão aqui, várias questões, umas 5, 6, 7, sem mentira, você gasta 30 segundos, você não gasta nem um minuto. Você já lê, já vê a contradição, tá aqui a contradição, tá sobrando verdade ou mentira, tá sobrando, coloca no que sobrou e mata na hora. Todas essas questões, independente da banca, é um minutinho. Mas por que, Josimar? Porque tem fundamento. Porque é a aplicação de um método. Quem fala a verdade, fala a verdade. Quem mente, mente. Não tem como falar as duas coisas. Se é uma, se é outra, é outra. E não existem meias verdades aqui dentro. Belezinha? Então, assim, é a aplicação de método. Mais uma questãozinha aí pra gente. Vamos lá, questão 13. Aí, assim, gente, essas questões de tabela verdade, eu coloquei na verdade porque, né, lá no seu edital tem falando assim, tabelas verdades. Então, tá bom. Perfeito? Então, assim, eu acho que nessa altura do campeonato, você que está se preparando, tem que ter a consciência, o que, Josimar? Que construir tabela verdade é tranquilidade, entendeu? Construção de tabelas tem que ser tranquilidade para você, tá bom? Então, só com isso aqui rapidinho, correto? Olha só, nós temos aqui, ó, P e Q, beleza? P e Q. Verdade, verdade, não é isso, ó? Aí eu tenho o que, Josimar? Fala assim, ó, caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão, né? A expressão é essa aqui, ó. A expressão P e não Q, ou se Q, então P. Questão muito tranquila, porque já deu até a tabela pra gente, né? Vamos lá então, faz isso aqui rapidinho. Se nós temos o seguinte, P e Q, quem é a coluna não Q? Se o que nós temos verdade, falso, não Q vai ser a negação. Falso, verdade, Eu quero quem agora? P e não Q. P e não Q. No conectivo E. E no E nós sabemos que para ser verdade só se ambos forem verdadeiros. Então, verdade, falso, falso. Verdade e verdade, verdade. Falso e falso, falso. Falso e verdade também é falso. Tabela aí. Agora eu quero quem, Josimar? Se Q, então P. E aqui é interessante, sabe por quê? Porque ele já faz de propósito a banca. Josimar, nós temos aqui um se então, não temos? Aí eu quero chamar a atenção para você o seguinte. O conectivo se então é o único conectivo que não pode comutar. Aí o CESP monta para você trocado. Aí a pessoa pensa que pode ler naquela ordem. Não. O se então, o conectivo condicional, é o único que exige ordem. Eu tenho que ler do antecedente para o consequente. Não importa onde eles estejam. Quem é o antecedente é você? Você é o consequente? Então daqui para cá. Beleza? Não pode comutar. Os outros conectivos podem comutar com tranquilidade. O que é comutar, Josmar? Trocar de posição. Mas o se então não. O se então exige ordem. É tanto que os nomes são antecedente e consequente. Antes e depois. Beleza? Vamos lá comigo então. Do que para o P. Se V, então V, V. Se F, então V, V. Se V, então F, F. Se F, então F, também é V. Agora, a última coluna é o quê? A última coluna vai ser, Josimar, né? P e não Q. Para quem? Q, então P. Em qual conectivo? No conectivo OU. E no OU, para ser verdade, basta uma verdade. Verdade ou falso, verdade. Verdade ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Falso ou verdade, também verdade. Nesse caso, o item está corretíssimo. Beleza? Então, assim, só fiz para mostrar para você a questão da comutação, né, referente ao conectivo condicional. Beleza? Mas eu quero fazer algo bem bacana agora.
que está no seu edital lá, tautologia. Alguém fala assim, não, Josimar, nós temos que saber montar tabelas verdades, sabe por quê? Porque quando se fala em tautologia, eu tenho que montar a tabela. Sim, concordo. Só, eu nem coloquei aqui, mas poderia ter colocado. Eu vou te convidar a baixar onde você está depois, quando terminar nossa aulinha aqui. Vai lá no site do CESP e puxa a provinha do CAD. CAD 2014. CAD 2014. Foram só 4 itens. Um desses itens era de linguagem. Outro era com relação à proposição simples e composta. E o terceiro era sobre tautologia. E o último, tabelinha verdade. O que eu quero chamar a atenção é no item que fala sobre tautologia. Porque a pessoa vai assim, tautologia é fácil, eu vou montar a tabela verdade e pronto. Só que tem um detalhe. Lá, Josimar, nós tínhamos 4 proposições simples. E se eu tenho 4 proposições simples, como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n. 2 elevado a quarta, 16 linhas. Tinha 16 linhas e a proposição é desse tamanho. Sendo sincero para você, você nem dá conta de fazer. Mas você começa a fazer e vai 16 linhas e dá umas 20 e poucas colunas, você vai começando um desespero. Olha para o relógio. Então, na boa, gente, vou te mostrar um jeito bem bacana de você fazer a questão de tautologia. Enquanto o meu concorrente vai montar 16 linhas, eu vou montar uma. Enquanto meu concorrente, na prova lá do Espírito Santo, feita também pelo CESP, lá em Espírito Santo, quem faz muita prova do Espírito Santo é o CESP, lá tinham 5 proposições simples, davam 32 linhas. Deixa o concorrente montar 32 linhas. Nós vamos fazer em uma. Mas, Josimar, vamos fazer em uma. Prova da Polícia Federal desse ano passado, da agente de polícia, da Polícia Federal. O CESP colocou lá a proposição e montou a tabela. Deixa o CESP montar a tabela. Vou fazer em uma linha. Tá me entendendo? Vem comigo, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar a jogada. Primeiro eu vou dar um exemplo para você. Né? Vou dar um exemplo para você. Tem uma questão bem assim do CESP. Se P, então Q. Se P, então Q. I. Se Q, então... Isso aqui é para os meus alunos, viu? O concorrente vai passar mal. Olha só. Se P, então Q. E se Q, então R. Então, Josimar, se P, então R. Aí ele fala, é uma tautologia. Aí o concorrente vai falar bem assim, ele só sabe o superficial mesmo, né? A gente que sabe mais, e muito mais. É que não o poderoso, mais. Né? Então, olha só. Se P, então Q, e se Q, então R, então se P, então R. É uma tautologia. Vou te mostrar o seguinte, Josimar. Qual um dos principais fundamentos do raciocínio lógico? Um dos principais fundamentos da lógica chama-se teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos. No meu livro, por exemplo, o que eu faço lá? São 13 capítulos. Mas o meu primeiro capítulo, o que eu fiz, Josimar? Eu expliquei para o aluno que é conjuntos. Mas conjunto é matemática. Não é. O CESP fala bem assim, o NB fala bem assim para a gente. Um dos principais fundamentos para o desenvolvimento do raciocínio e para a matemática é a teoria de conjuntos. Probabilidade, eu não uso fórmula, Josimar. Eu aplico conjuntos. Porque o e e o ou, se tem algo em comum, é diagrama. Não tem nada em comum, multiplica e soma, ou soma. Tá me entendendo? São fundamentos. Agora, prova do TCU, né? Analista TCU, prova alto nível. Fundamentos. Fundamentos. Teoria e interpretação de estar contido. O E na matemática e na lógica é interseção. Mas, Josimar, é raciocínio lógico, não é matemática, não. Eu vou te falar uma coisa. A lógica e a matemática andam juntas de mãos dadas. Namorados que nunca vão brigar. Muito pelo contrário, o amor é eterno. Beleza? Então não tem como. A filosofia utilizou os símbolos matemáticos para expressar os seus pensamentos. Então, lá na matemática, e aqui na filosofia, na lógica, no caso, o se então é estar contido. O E é interseção, o se então é estar contido, o se então é estar contido. Aí nós iremos fazer assim, se for no INSS. P está contido. Vou colocar de amarelinho, peraí. P está contida em quê? P está dentro de quê?
E ao mesmo tempo, interseção. Ah, Josimar. E ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo o quê? O que está dentro do R, que está contido em R. Que está contido em R. Então, Josimar, conectivo condicional. Então, eu vou falar o que para você? Que o P está contido em R. Que o P está contido em R. Aí eu vou falar o seguinte, se o P está dentro do Q e o Q está dentro do R, eu posso inferir, concluir que o P está contido em R? Sim, Josimar. Se essa proposição for verdadeira, a da frente será verdadeira. Mas se a primeira for falsa, a segunda também será falsa. E dentro do se então, Josimar, se V, então V, dá V, e se falso, então falso também dá V. Então falo para você o seguinte, realmente é uma tautologia. Beleza? Então assim, né? Então seguinte, Josimar, é isso mesmo, é uma tautologia. Poderia fazer diferente? Poderia. Por outro método também. Mas o que eu não quero de você é você ficar usando os métodos tradicionais, os convencionais. Não que sejam errados, mas é porque o examinador de hoje, ele pensa até nisso. Vou fazer esse item para quem realmente sabe e para aquele que pensa que sabe. Tá me entendendo? Então é aprender métodos eficientes, é aprender estratégias bacanas. E não são macetes. Isso aqui é conhecimento. Isso aqui é matemática. Isso aqui é filosofia de verdade. Isso aqui é para quem vai passar no INSS e depois de 2, 3 anos você quer passar em outro concurso. Por exemplo, agora eu estou dando ao pessoal do TCU, na minha sala tem perito criminal, tem um monte de servidores públicos. Porque um dia você vai querer mais. E quando você quiser mais, você vai ter condições de alcançar o mais. Tá me entendendo? Ah, mas tá bom para mim. Tá nada, você vai querer o mais. Hoje você está querendo só INSS, você vai conquistar. Mas depois você vai perceber que você pode mais. Entendeu? Você pode muito mais. Agora, para poder mais, eu tenho que o quê? Existe uma renúncia, existe uma dedicação, existe um valor a ser pago. Cara, é aprender os fundamentos. E o sucesso para você é mais fácil que macetes. Entendeu? Então, assim, essa é a ideia que eu tenho. Eu tenho que aprender mais. Pois, mas eu poderia fazer diferente? Poderia. Entendeu? De outra forma também. Né? Então você vê a importância de teoria de conjuntos. Mas, Josimar, é importante saber ler e escrever? Eu vou colocar uma questão aqui agora. INSS 2008, nível superior. Eu me esqueço, eu acho massa. Olha só. Você vê a importância e a relação que existe entre a matemática e o raciocínio lógico. A filosofia, o raciocínio lógico, ele é uma ramificação da filosofia. Então, a filosofia ela fez o quê? Ela falou assim, poxa, nós queremos uma linguagem formal. O nosso português muda direto, meu Deus do céu. E se eu colocar uma pessoa lá do Rio Grande do Norte com uma pessoa, né, lá do Rio Grande do Sul para conversarem, você pode ter certeza, vai ter conflito. E é um país só. Agora imagine se a gente pega isso no mundo inteiro. Então a filosofia preocupada, poxa, nós trabalhamos com pensamento, Josimar. Né? Eu trabalho com pensamento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer você, onde você está aí, entender o que eu falo. Então eu vou criar uma linguagem própria. Aí colocou bem assim, INSS 2008, nível superior. Todo funcionário do INSS... Opa, só colocar a caneta aqui. Todo funcionário do INSS tem mais de 35 anos. Aí ele pediu para a pessoa simbolizar. E eu vou te mostrar qual é a simbologia agora. Isso chama-se lógica de segunda ordem. Depois, em 1851, um cara chamado Frege, Guto Frege, um filósofo, ele veio que resolver aquele pepino do nosso começo de aula das sentenças abertas. E ele criou uma nova linguagem. E essa nova linguagem começa com quem? Com os quantificadores lógicos que geram diagramas lógicos. Então a linguagem é para todo x. Funcionário do INSS, a questão falava que era P de x. Tem mais de 35 anos, o César falava que era o tal do Q de x. Para todo x, para todo funcionário do INSS, se ele é funcionário, então ele tem mais de 35 anos. Olha essa linguagem aí. Que diabo é isso que você está perguntando? Isso é sua prova.
Isso foi INSS 2008. Aí eu pergunto para você, só decorar resolve, Josimar? Não, eu tenho que aprender a ler e a escrever. Tá me entendendo? Aqui já é lógica de segunda ordem, 1851. E a mesma coisa, existem os conectivos lógicos e você aprende o quê? A escrevê-los. Quando, quem, a nova linguagem do CESP. Muda, Josimar, vem lógica de segunda ordem, 1851, outro filósofo. Todo, algum, nenhum, quantificadores lógicos que geram diagramas lógicos. Mas nos dois, tanto lógica de primeira quanto de segunda ordem, eu consigo e você vai conseguir aplicar a teoria de conjuntos. Porque é um dos principais fundamentos do raciocínio lógico. Beleza? Assim, nosso tempo já está bem além. Né? Eu só quis mostrar para você que aquilo que você tem que aprender, você vai estar recebendo da gente aqui do Grão Online, né? A questão do cupom. O cupom é o seguinte, gente. Tem que escrever isso aqui lá, ó. Coloque pra gente aqui numa telinha, por favor. É projeto, tudo em maiúsculo. Projeto, tudo junto também, tá? INSS 20. Você vai ter desconto de 20% em todos os cursos, tanto específico. Ah, eu quero fazer o teu curso, Josimar. É uma boa. Não quero te vender não, mas eu vou falar pra você uma coisa. Se você fizer, vai se dar bem. Depois você me fala. Os alunos que têm feito, graças a Deus, né, tá sendo sucesso total, estão passando em concurso, estão aprendendo de verdade, graças a Deus. Então, olha só, projeto INSS número 20, tudo juntinho em maiúsculo, você vai ter 20% nos meus cursos e em outros cursos aqui dentro do Gran Online, beleza? Isso aqui é para você, tá? Anota aí projeto INSS 20, né? Tudo juntinho. E outra coisa, agora você vai ter acesso também, vai colocar lá você vai entrar lá no site, tá? Eu vou colocar esse material que vai estar disponível para você. Que material? Vou te dar 100 questões. Vou te dar 100 questões comentadas. E não é questão da Narciso de Almeida, não. É questão atual. É questão nova. É questão boa. É questão que faz, Osmar, tipo aquela que você fez e tal. Resolução 1, resolução 2, do jeito que eu gosto de fazer. Entendeu? Porque aquilo quando você faz aquilo que você gosta é bom demais. E eu faço o que eu gosto, graças a Deus. E eu quero que você passe no concurso. Tá me entendendo? Então assim, Osmar, eu achei um pouco complicada a aula. Não é o que eu falei desde o começo para você. O meu objetivo aqui é mostrar aquilo que você está precisando. Tá me entendendo? Aquilo que realmente acontece. Né? Se for definir proposição simples, composta, o que é sentença aberta, fechada, como eu fazer uma tautologia de verdade, de maneira prática. Poderia fazer a questão aqui de teoria de conjuntos também, operações com conjuntos. Tá, mas o tempo está um pouco avançado. Saber o que comuta, o que não comuta. Beleza? Então aqui é para mostrar para você que aquilo que você tem que aprender. Tá bom? As questões comentadas vão te ajudar demais, vão te dar um norte. Realmente tem que fazer isso aqui. Aí se você fizer as 100 questões, você pode ter certeza. Daquele modelo que eu estou te falando, pode vir CESP, pode vir FCC, pode vir quem vier. Nós iremos gabaritar. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência aí, obrigado por tudo. Estou torcendo por você e se precisar de mim, estou aqui. Eu tenho uma página na internet chamada Lógica para Concurso, LPC. Lógica para Concurso. Entra lá, curte a página. Lá vou estar colocando várias questões comentadas. Lá tem várias questões que eu comentei, entendeu? Bem legal. Tem outras videoaulas também para você. Beleza? Um grande abraço a todos e muito obrigado por tudo. E tamo junto. Valeu.